Mas eu ia te dizer, mas é que assim, ó, eu vou te dizer, qual é a forma do governo controlar o crescimento do Bitcoin? O que significa controlar o crescimento do Bitcoin? Botar Controlar, dinheiro? fazer você Arrecadar? se sufocar tanto ao mexer em criptomoeda Imposto. que te gere um medo de você querer sair do país Proibir e tal, as coisas, que é o que tá fazer elas- acontecendo contigo. proibir as inclusive. coisas, fazer elas custarem mais ou menos. Não, custa muito mais. Mas... Não, eu não tô saindo do Brasil igual apenas por droga. causa disso. Não, Eu sei. tô saindo do Brasil Mas- porque eu vou realizar mais de 40 bitcoins em uma sociedade e eu quero ir pra um país que essa porra seja isenta. Você quer pagar 3, 4 bitcoins de imposto? Não, A minha claro. pica, né, isso não? Tá, mas qual é o custo? Mas qual é o custo? Mas qual é o Nem custo que eu dessa resida lá decisão? 90 dias e volte, Mas- isso ou não? Mas qual é o custo real dessa tua decisão? O quê? Qual é o custo real dessa tua decisão? O custo é negativo, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, mudando a residência Vai, Tu fiscal. vai ganhar dinheiro. Eu Tá, vou mas economizar tu imposto, porra, vai custo é perder negativo. contato com o teu O quê? familiar? Tu vai perder contato com o teu familiar nessa decisão? Rapaz, depende do Tu vai- familiar, né? Não, Tem não, familiar tipo aí, meu irmão, pai, que é mãe. até bom você perder Não, Quem contato, não né? honrou, quem não honrou Quem o não nosso honrou, oitão, quem não vamos honrou, lá. você tem que se Tchau. foder, né? Isso não. Vamos Ok? Sim, mas voltando. É isso. O Brasil. O problema é que ó, eu tô sentindo que a cerca tá fechando pra todos os lados, inclusive pros Estados Unidos que só, tá querendo ir. só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal. Países maiores tendem a ser. Países maiores tendem a ser. Só existe o Bitcoin porque existe o dólar, pô. Quando você tem um lado. Quando você tem. É a mesma coisa. Não, só existe Bitcoin porque o existe juro negativo. Não, Porque não. o Legacy não oferece nenhum O investimento para Bitcoin, 2008. o Bitcoin só existe porque existe o contraponto que é o dólar. O Bitcoin e o dólar são faces diferentes da mesma moeda. Porque os dois funcionam em um ambiente capitalista controlado por pequenas pessoas e muito Não, mas muito poder por poucas pessoas. Tu sabe disso. o dólar Os existiu durante bastidores do 200 Bitcoin, anos e o tu Bitcoin sabe. não existiu. Os você concorda bastidores, comigo ou não? os bastidores, se tu conhece os bastidores real do Bitcoin, os bastidores que eu conheço, tu sabe que o Bitcoin e o dólar, eles são faces diferentes da mesma moeda. Tu sabe disso. Tu sabe que o dólar é o Bitcoin é a rede de proteção do dólar. Ninguém manda no Bitcoin, é um código aberto. Não, o Bitcoin mas não é uma plataforma, se ele é tu um não tem o protocolo. dólar, se não existir o dólar, o Bitcoin não é eficiente. Ele não tem necessidade de uso e não tem o porquê funcionar. Como não, pô? O Tem Bitcoin só centenas de moedas funciona, o fiduciárias. Bitcoin só funciona porque na outra É o ponta contrário. ela é inflacionária. Ó, vem cá. O Você Bitcoin prefere é ter real ou dólar na desinflacionário. conta? Não, o Bitcoin é Eu desinflacionário. também. Mas Não o existindo dólar, a demanda por Bitcoin aumentaria ainda mais, não é isso? aumentaria, mas não vai Porra, funcionar. Tu ou não não? consegue só ter uma moeda que só desinflaciona e só ela é desinflacionária. Tu não consegue fazer uma moeda só desinflacionária. O Bitcoin ele tem uma limitação, ele é totalmente desinflacionário e depois de 2140 ele vai se tornar deflacionário. O ouro também. Só que tu não. O ouro Mas é não desinflacionário adianta. também. Mas e o ouro não funcionou por quê? Por que o ouro. Mesmo Aumentou, com o chegou ouro, a aumentar 60% esse ano em real, Mas não foi? por que Roma ouro foi subiu pro pra saco caramba. mesmo tendo ouro? Tá, uma merda. Por que Roma foi pro Nunca esperei que o saco? ouro se valorizava Por que o Império Romano foi pro saco mesmo com ouro? É isso que eu quero saber. Porque desonrou. Ouro e prata. Porque desonrou a Mas conversão, sempre porque vai moeda- desonrar, porque tu precisa de um Não. contraparte. É. Tu precisa sempre do Ah, inferno. Tu tem o céu, tu precisa do inferno. Vamos dizer, o Bitcoin é o nosso céu, digamos assim, da liberdade do nosso capital e proteção à inflação. Mas tu precisa da existência do dólar para que você veja valor e usabilidade no Bitcoin. As moedas Tu fiduciárias. tem que saber disso, porque, Sim. porque o Bitcoin, o mercado do Bitcoin, ele é tão capitalista e sujo quanto o do dólar. eu É normal, ele é face da mesma moeda, pessoal. Ele é uma invenção humana. Então, logo e portanto, o Bitcoin não é nada demais. Ele é maravilhoso, uma moeda inteligente criada por um ser humano ou um grupo de pessoas extremamente inteligentes, só que ele só é eficiente e funciona porque existe o dólar. Não. Então, se quebra... Não, qual a explicação disso? Se Ou os o Estados outro, Unidos tá, deixassem então não é o existir dólar, então agora- é o dinheiro, então não é o Isso, a dólar. moeda É um fiduciária. dinheiro A inflacionário. moeda Tem que ter fiduciária. no outro lado. Isso. Não, é que tu tá se apegando Mas na se os nomenclatura. Estados Unidos sumisse Mas eu tô agora, o Bitcoin falando- ia deixar de existir? O quê? Se os Estados Unidos É o sumisse quê? agora, o Bitcoin ia deixar de existir? Não, teoricamente Não. não, né? Tem muito... Inclusive, se o dólar deixasse de existir, se ia aumentar ainda a demanda por Bitcoin, porque muitas pessoas como Não, mas nós não é assim que funciona. gostariam de ter um pouco de dólar na conta, né? Mas como é que tu vai ficar pagando cada vez mais caro para as pessoas em Bitcoin? Como é que tu vai pagar num dinheiro No desinflacionário? século XIX, todo mundo viveu deflação. As coisas eram cada vez mais baratas no século XIX. A gente Não, passou, a tem humanidade períodos- passou, o Gold Standard, Mas foram aí tu 120 tá anos falando- de deflação. Mas vamos dizer O que... quê? Vamos, No mas- Que foi não, mas- a época que mais cresceu a humanidade. Foi o Gold Não, Standard. mas aí tu tá viajando na maionese. Sim. Eu tô falando assim, ó. Como é que tu vai acreditar numa humanidade que ela vai ficar imutável e não vai ter nenhum tipo de ciclo e tu vai viver só de Bitcoin e o ser humano vai só viver de quem que foi Bitcoin? que Não disse que existe. vai ter ciclo? Não, eu tô Bitcoin falando vai que tu cair falou assim, 50% não, várias é vezes mais ou não? deflação. Não, mas o que vai acontecer se o dólar sumir?
O dólar tá sumindo gradualmente. Foi o que a gente Não, tá conversou aqui. sumindo. Há 100 anos atrás, um dólar era 20 onças de ouro. Hoje, 4 mil dólares não compram onça de ouro, não é isso? Certo. São desvalorização Isso, de quantos tudo por cento? bem, tudo Não, bem. mas Mas é ó, porque não tu tá, tá não. fazendo... Hein? Sim, Mas eu a não tô pergunta falando. que eu fiz, vocês não O real tá responderam. mais o real Eu mais rápido defendo, ainda, eu não é isso ou não? defendo, eu Sim. defendo as pessoas a comprarem Bitcoin exatamente como tu. Só que a questão toda é que eu tô falando é a seguinte: tu fala com uma empolgação como se não houvesse nenhum tipo de risco de vulnerabilidade e fragilidade. Não, Dentro do Bitcoin. Dentro do Existem Bitcoin. riscos. Existe, mas lógico que a vulnerabilidade é para quem não faz autocustódia offline, é milhares de vezes maior. Como o cara Não, da Lua. claro, não é isso? claro. Pra quem fica Mas- negócio de, mas o que eu quero fazendo, dizer é assim, ó, fazendo negócio tu não- com P2P, Mas eu- em Pix, mas o fato é que dando assim, seu ó, CPF, aí a vulnerabilidade da mas polícia o bloquear fato é sua que casa tu é bem maior, não é é isso ou que- não? mas o Ou fato não? é que tu não... Tá dentro Porra, do sistema. Você Mas o fica como é o fato- nome da porra lá, Metamask, baixando arquivo dos outros, não é isso ou não? Exatamente. Aí é foda, Não, não. mas- Ok? mas o eu- risco de comer é uma que- puta sem camiseta de é 5 que- reais e sua olha lá. esposa é o mesmo de pegar Ó, doença ou não? Não, Ok? mas assim, Colocou ó, em risco, é. Porra, ok? não, mas é que assim, ó, o que me incomoda é o fato do cara chegar e falar, pô, tu escreveu livro sobre isso. É do cara chegar e falar assim, não, o Bitcoin é a solução de todos os problemas. E não é, velho. Porque não existe... Quem foi que disse isso? Só o assunto dos problemas é Não, Jesus, não, pô. eu tô falando Por quê? no sentido assim, ó, Por quê? que o Bitcoin você tem uma proteção porque você leva a chave privada junto com o seu cérebro na tua, e atravessa. Eu concordo contigo. Pra filho indigno pra Concordo- levar pro caixão, é? Concordo contigo. Em relação ao Pra dólar, levar sim. seu dinheiro embora do país perseguidor, é. Mas é um jogo de cartas marcadas. É um jogo de política. É um jogo de cartas marcadas. E Política tu sabe disso. partidária? Política Não. partidária? A política sabe- partidária começou agora, Tu né? sabe, eu sei o porquê que o Bitcoin foi inventado. Tu sabe disso. Como é o nome do cara? Se vocês soubessem o que eu sei, Vocês o podem Bitcoin falar? valeria Não, zero. peraí. Ah, vamos lá. curioso. Depois Porque que no tu, short aí- depois que tu Mas- toma a pílula vermelha, é impossível tu voltar. Se você souber isso, duvido- você não shorta e diz É publicamente impossível. porra, aí você fica Depois que- milionário. Depois que tu Ok? toma a pílula vermelha que ele e eu tomamos, é impossível tu voltar. Mas o Bitcoin foi inventado É por possível. quê? Vocês podem abrir aqui ou é Se, perigoso? vem cá, Por quê? se alguém Por que que o soubesse... Bitcoin foi Eu inventado? não quero ser encontrado morto no outro dia. É isso. Se alguém É soubesse... perigoso, então é É- arriscado falar. por quê? É indiferente. É indiferente quem criou o Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo que já foi modificado centenas de vezes. Ele é uma invenção americana. O Bitcoin é uma invenção americana, cara. O Bitcoin foi uma invenção americana. E talvez até foi encomendado pelo governo dos Estados Unidos. Eu nunca vou tirar essa teoria, porque eu sei que o Bitcoin ele foi criado como solução. Porque senão eles perseguiriam quem compra Bitcoin desde o início. E estão começando só agora. E tudo que está acontecendo em 2021 eu já sabia lá em 2017. Porque já me contaram lá em 2017 o que ia acontecer em 2021. Assiste o Simpsons, tu vai Tem um descobrir episódio tudo. do Simpsons que o cara quebra a senha, não é isso? É, o Simpson, acho que é o mais burro de todos, quebra a senha, não é isso? Exatamente. É isso. É possível que haja hack do Bitcoin, isso já aconteceu, e nós já temos solução Por que, para que eu tô isso. com receio? Porque já saiu um episódio dos Simpsons em que eles conseguem quebrar o protocolo do Bitcoin. Agora, Uma mensagem. Por isso a que eu criptografia fiquei do preocupado. Bitcoin Se quebrarem um protocolo, o que acontece? Não, se tu quebrar a confiança da usabilidade do Bitcoin, o preço despenca. Aí despenca. Só que Não, a criptografia aí morre. do sistema o bancário, Bitcoin morre. não. Aí tem um rollback Não. e você faz um fork e adota uma outra criptografia mais forte. Não, daí tu teria Que que já criar aconteceu uma várias outra vezes. moeda, tu teria que criar Não, outra solução. Não. Tu usar o mesmo nome e tu pegar o mundo todo a ter confiança nesse mesmo nome, vai ser difícil. Não, Se é só. acontecer essa cara. Aconteceu. O cara criou milhões de bitcoins. Ele criou bilhões de bitcoins. Tu viu essa Teve um semana o rollback. que o Vitalik falou? O quê? Tu viu essa semana que o Vitalik que falou? Em relação a quê? De que até Vitalik é 2027, scammer, 2020... porra, o quê? Quem que é Não, Vitalik? eu sei que ele é O quê? scammer. Sim. Mas vamos Quem lá. que é Vitalik? Não, o Vitalik os caras que Buterin, dizem, o criador os caras do que dizem Ethereum. que é o fundador do Ethereum, Não, mas já teve gravação dizendo que é Então, mentira. Exatamente. Aí é teoria, mas é verdade. Pode ser verdade. Aí o que acontece? Ele falou e irritou demais a galera do Bitcoin, que ele falou o seguinte, que até 2020, que eles podem, a computação quântica pode quebrar o Bitcoin antes de 2028. Não, mas e do pode- Ethereum também. Pode é amanhã. Ela pode quebrar amanhã. Então, né? mas aí é, Ok. aí é o seguinte, imagina tu chega e tu deposita 100% de tudo da tua vida em BTC. E aí, do nada, de um dia pro outro, tem uma quebra de confiança. O que eu acho legal, cara? Eu acho legal uma vida em equilíbrio. Sim, por que tu diversificar. não é nem diversificar em porcaria. É tipo assim, ó, por que tu não tem sempre um pouco de dólar e um pouco de Bitcoin? Tu tá sempre participando do mesmo moeda. É, Só que inclusive, são se duas você, faces. se você Se tu entender quer o shortar Bitcoin, o Bitcoin, é só transformar É em dólar. se você Quer shortar o isso. Bitcoin, quer shortar o dólar, transforma em BTC. É isso. E se você entender como funciona o Bitcoin, se você entender a operação de derivativos e futuros, você consegue triplicar seu rendimento em dólar. Não, o Isso futuro- aí, meu irmão. Não, se você mas o tiver, futuro- se você entender como funciona futuros e derivativos, você consegue dobrar ou triplicar em relação a título de governo. Inclusive as ações da Strategy,
Tem ação da Strategy que você compra hoje preferencial, que dá 10% em dólar pra sempre, perpétuo. Você conhece algum título que paga 10% em dólar perpétuo pra você? Por ano? Por ano pra sempre. Não conheço. Pois é. Então, mesmo um Pra cara... sempre. É perpétuo. É um título perpétuo de 10% ao ano. 10% da hora? Perpétuo? É. beleza. Se você... Posso fazer jabá do treinamento Pode aqui? falar. Renato38.com.br tem treinamento sobre tudo isso aí. Ok?